Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora faltam 10 minutos para as 7 horas. São 6 horas e 50 minutos em Rio Branco. Eu quero mandar um bom dia especial para o meu amigo Josimar Coelho, advogado, administrador de empresa, onde eu passei também uma parte da virada, né? Fiquei em casa, depois fui o doutor Josimar, em seguida fui lá na casa do nosso diretor, Márcio Nunes, onde fomos bem recebidos, como sempre, por ele, dona André, sua esposa, e os amigos, né? Ficamos lá até alta madrugada, chegamos em casa já no ano seguinte, né, Fred? Isso mesmo. Obrigado aí, meu amigo Josimar Coelho e Márcio Nunes pela acolhida, né? Sempre recebendo bem os amigos em sua casa, no bairro, ali é Vila Ivonete, né? Isso mesmo, na nova estação. Muito bem, 6h51 agora. O Galvez, representante, uma nota de esporte aqui, a gente chama a próxima matéria, né? O Galvez, representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júniores, estreou ontem com derrota. O jogo aconteceu no estádio Humberto de Alencar, Castelo Branco, em São Bernardo do Campo. E o adversário foi o time da casa, o São Bernardo. Não pensou duas vezes, faturou por 2-0, estreou com vitória. O Acre agora precisa, né, representado pelo Galvez, precisa vencer amanhã. O Galvez volta a campo amanhã, no mesmo horário, no mesmo estádio, às 11 da manhã, hora Acre, 14 horas, hora de Brasília, para enfrentar o ABC, que estreou no outro jogo da chave, estreou com empate, sem gols, contra o Goiás. Então, o Galvez precisa vencer amanhã para continuar com chance de classificação. Claro que é um sonho, né? Alguns chegam até a classificar como uma utopia, mas é um sonho a gente se classificar para a próxima fase. A campanha melhor que o Acre fez foi em 2008 com o nosso amigo Jean Sacramento, dirigindo o Independência. Ele conseguiu faturar 4 pontos, perdeu no saldo de gols no último minuto do jogo. E lá para cá, no máximo, vencem uma partida, ou seja, faturam 3 pontos dos 9 disputados. 6h53, agora faltam 7 minutos para as 7 da manhã, 7 para as 7. Os delegados da Polícia Federal reagiram em relação ao corte no orçamento da Polícia Federal. Eles querem mais condições de trabalho, querem mais respeito por parte do Ministério da Justiça. Confira a reportagem. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, os delegados federais, quer explicações do ministro da Justiça a respeito do corte de recursos no valor de 133 milhões de reais que seriam destinados para a instituição em 2016. Hoje a gente sofre altamente com um corte de recursos, não temos servidores efetivo policial suficiente, nem servidores administrativos suficientes. E além disso, a gente sofre por causa desse corte orçamentário, não temos nem dinheiro para comprar móveis para trabalhar aqui, não temos viaturas, todas as viaturas que temos são velhas e a grande maioria está quebrada, e estamos tendo que contingenciar vários gastos, como a energia, os ar-condicionados do prédio estão sendo desligados, a gente tem que desligar as luzes do corredor porque não tem dinheiro para pagar sequer a conta de energia do prédio. No Acre, o sindicato da categoria alega que as ações realizadas pela PF devem ser suspensas e até canceladas por causa da falta de dinheiro. O delegado Jacob Melo, que responde interinamente pela associação, fez um relato da situação atual das unidades. Segundo ele, falta de tudo, de contingente de pessoal a material de expediente. Por causa desses sucessivos cortes e contingenciamentos que estamos sofrendo, a gente acredita que isso é uma verdadeira operação desmonte que o governo federal está fazendo contra a Polícia Federal. Está minando o nosso poder de investigação através da retirada de recursos. Hoje nós perdemos 133 milhões, que equivale a aproximadamente 13% da nossa verba de investigação. Considerando a inflação de 11% nesse ano, foi quase 24% de perda de poder de investigação que tivemos. No Acre, Melo relata que faltam viaturas e agentes para investigações serem realizadas no estado. O ônibus da instituição, que funcionava como cartório, há mais de um ano está parado pela falta de manutenção, já que não há dinheiro. Com o corte, ele afirma que algumas ações devem ser paralisadas. Atualmente, para vocês terem ideia de como a carência de efetivo policial está grande aqui,
eu tenho que fazer o papel de escrivão, delegado e agente. Muitas vezes eu tenho que sair para fazer entrega de intimação, eu tento fazer intimações por telefone, porque eu não tenho efetivo policial suficiente para isso. São 6 horas e 55 minutos em Rio Branco. Você está no Bom Dia Rio Branco ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Na verdade, esse filme é antigo, né? Quando o governo federal criou a Força Nacional, já foi um recado curto e grosso para a Polícia Federal. Começava ali o processo de esvaziamento, né? Isso mesmo, enfraquecimento da Polícia Federal, porque a Polícia Federal incomoda muita gente, principalmente o japonês, né? Incomoda muita gente. É por isso, então, estão tentando, de uma forma ou de outra, enfraquecer o trabalho da Polícia Federal. Eu acho que não vão conseguir, não. Isso é pior, pode ter efeito contrário, viu? É só um recado aqui. 6h56, agora faltam 4 minutos para as 7 da manhã. Vamos a mais uma notícia policial do portal oriobranco.net. Assaltante morre em confronto com militar no bairro Conquista. Vamos à notícia. O fato aconteceu durante a madrugada do dia 1, né? O primeiro dia do ano. Enquanto muitos comemoravam a virada do ano em todo o estado, sobretudo na capital, Tiago do Nascimento da Rocha, 26 anos, tentava invadir apartamentos de um condomínio no bairro Conquista, na capital acreana. Ele morreu alvejado com um tiro ao receber voz de prisão e tentar confrontar um policial militar em posse de uma faca. Olha só, de acordo com a ocorrência registrada na 4ª Regional, o militar estava de serviço quando recebeu a ligação da esposa pedindo socorro, pois havia um homem tentando entrar na casa onde residem. Isso mesmo. O militar chegou no momento em que o suspeito tentava contra a vida de um morador em posse de uma faca e, ao receber voz de prisão, ele partiu para cima do policial que, para defender a própria vida, efetuou um disparo que atingiu o meliante. O mesmo militar acionou o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e conduziu o ferido ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o HERB, onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Uma guarnição da Polícia Militar também compareceu ao local. O militar envolvido se apresentou em uma delegacia levando a arma utilizada na ocorrência e prestou os devidos esclarecimentos às autoridades de plantão. Ele cumpriu o dever, né? Exatamente. Ele estava de serviço, foi socorrer a esposa e outras pessoas que seriam vítimas do suposto assaltante. É aquilo que eu falei, né? Jovem, 26 anos, tinha tudo pela frente. Preferiu enveredar pelo caminho do crime, um caminho que não tem volta. Só tem 2 endereços para o crime. Ou o cemitério, no caso aqui, aconteceu com ele, ou a penitenciária. Você não quer nenhum dos dois, né? Para você e nem para os seus filhos. Ninguém quer isso para os nossos entes queridos. Faltam 2 minutos para as 7 da manhã. Chegando mais uma informação para você, porque o governador Tião Viana entrega mais 2 unidades móveis de saúde para atender o setor aqui em Rio Branco. A reportagem é de Floriano Oliveira. O governador Tião Viana entregou 2 unidades móveis para melhor atender a população que precisa de cuidados na área da saúde. Para o Hemoacre, houve o retorno do ônibus utilizado para coletas externas. O veículo entrou em reforma no mês de agosto de 2015, passando por troca de peças, reformas na pintura, acabamento, sistema de ar-condicionado e refrigeração, assoalho, toda a parte elétrica, reparos nos assentos e envelopamento da parte externa. Com a volta do veículo, que é responsável por aproximadamente 30% das coletas mensais do Hemoacre, devem ser retomadas as coletas nos municípios e no centro de Rio Branco. Agora vai poder parar de trabalhar em contingência, né, porque o ônibus ele teve afastado para reforma durante um longo tempo, né? A gente pôde contar com a população e agora a gente recebe o ônibus num período crítico, né? Bom, crítico para o positivo, porque em janeiro as doações costumam cair, né? Então a gente vai poder utilizá-lo bem agora em 2016, já abrindo o ano com a utilização do ônibus, né? Contribuindo mesmo para a captação de doadores e manutenção dos estoques para o atendimento da hemorragia acriana. A outra entrega foi da oficina ortopédica itinerante,
uma doação do Ministério da Saúde para compor a rede de cuidados à pessoa com deficiência tratada pelo SUS. O caminhão, com carroceria fechada tipo furgão, é equipado com todos os materiais necessários para a confecção de próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção. Tem espaço para 2 motoristas que ficam se intercalando, né, durante o trajeto, se for mais longo. Então, assim, é uma expectativa que nós temos de fazer 5.000 atendimentos anuais. A demanda do interior, ela representa 40% da demanda do Estado em relação à oficina ortopédica, né? Então, são pessoas que é um serviço que só as pessoas que estão dentro, as pessoas que vivem essa realidade é que sabem da importância, né? De você organizar uma prótese, uma órtese, de fazer a manutenção numa cadeira de roda, tudo isso é um serviço muito importante que agora nós vamos poder prestar com mais qualidade, mais perto do nosso usuário. O governador Tião Viana começa o ano de 2016 apresentando investimento em uma das áreas vitais da administração pública. Terminando o ano assim, entrando no início de um novo ano com esse momento de solidariedade, de amor a quem mais precisa. O secretário de Saúde, Armando, com a equipe dele, todos os servidores, o apoio do deputado estadual Raimundinho, da Saúde, do deputado federal Alan Henrique, aqui, mais de R$1 milhão, entre essa unidade ortopédica que vai para a comunidade cuidar dos deficientes físicos, uma nova unidade do SAMU, que custa mais de R$200 mil, e mais um ônibus reformado e adequado agora para a política de transfusão de sangue. Isso somado às 4.000 cadeiras de rodas, 4.400, que nós vamos entregar neste primeiro semestre para deficientes físicos, é a confirmação de uma política de Estado para a mobilidade das pessoas atingidas pelas dificuldades motoras. O governador ficou mais elegante aí, né? De blusa azul com friso branco, né? Falando em saúde, claro que a gente continua a criticar aqui as falhas no sistema de saúde, existem mesmo. Agora, quando a gente faz uma comparação com outros estados, inclusive com o estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos da federação, aí a gente vê que a gente está bem acima da média nacional, né? Uma incompetência total no Rio de Janeiro. O governador Pezão, acusado de corrupção e má gestão, continua assim, brincando de governar, né? Então, os problemas existem aqui? Claro que existem. Agora, quando a gente faz uma comparação do que acontece nos demais estados, né, a gente chega à conclusão que estamos bem acima da média nacional, mas bem acima mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. Olha só, gente, na quarta-feira passada, dia 30, nós levamos ao ar, aqui na TV Rio Branco, não no Bom Dia, mas no Boa Noite Rio Branco, uma entrevista com o empresário Aden Araújo, um dos proprietários do Grupo Araújo. São várias lojas em Rio Branco, também em Porto Velho. Ele que é presidente interino da ACIS, Associação Comercial do Acre, e também da Associação Acreana de Supermercados. A gente vai reprisar agora, atendendo a vários pedidos, né? Muita gente não assistiu por inteiro a entrevista, pode ver agora os principais trechos da entrevista que ele concedeu no novo apartamento dele, aqui no bairro Vila Ivonete. Vamos lá, então. Boa noite, Rio Branco especial de fim de ano, afinal de contas amanhã já é ano novo e vamos fazer algo diferente agora. O empresário Aden Araújo, presidente da CIS em exercício, presidente da Associação Acreana de Supermercados e também um dos sócios proprietários da empresa Araújo, o Grupo Araújo, são várias lojas aqui em Rio Branco, também tem em Porto Velho, Rondônia, recebeu nós gentilmente aqui no seu novo apartamento, em um dos arranha-céus de Rio Branco. E, Aden, seja bem-vindo ao programa. Na verdade, quem é bem-vindo os bem-vindos somos nós, né? Recebidos aqui no seu novo apartamento. Muniz, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu que te agradeço, né, pela oportunidade. Mais uma vez, já estava com saudade do Boa Noite de Rio Branco, se não me falha a memória, esse é o primeiro do ano. E é um programa bastante interessante, onde fala, né, bastante temas, trata de vários temas, inclusive de economia, coisa que a gente vivencia muito, né? Com certeza. Eu queria chegar um pouquinho mais para perto aqui, eu queria que você fizesse um retrospecto, Aden, do ponto de vista da nossa economia, em nível nacional, em nível regional, em nível estadual e mais ainda, especificamente do ramo de alimentos, que é o forte da empresa Araújo. Pois é, Muniz, nós entramos, esse ano, quando se iniciou, um ano pós-eleição, se esperava um pouco mais, né? Uma economia mais
tivesse um crescimento maior, uma economia que realmente fosse mais aquecida do que ocorreu nesse ano de 2015. É lógico que a gente já sabia, né, dados os números, os fatos do ano passado, que esse ano seria um ano difícil. Mas a gente conseguiu superar mais um ano, graças a Deus. Nosso setor, nosso segmento de alimentos, é um segmento que é o último a sentir em todas as crises, né? Diferente dos planos lá atrás, o plano cruzado, o plano Collor, que eles afetavam diretamente o setor de supermercado e eram os primeiros que sentiam. Hoje não, hoje é o contrário. O setor de construção civil, de bens duráveis, esses são os que mais são atingidos. E a gente já veio sentir o reflexo já praticamente no terceiro trimestre, já agora, de outubro para frente. Já são como consequências, né? Sem emprego, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, enfim, ele perde um pouco o poder de compra. Aí depois os supermercados começam a sentir também isso. Exatamente. Embora a gente aqui no Acre, como nós não temos indústria, quem realmente mantém a economia aquecida é o governo, e também na geração de emprego, principalmente na construção civil. Mas em relação ao funcionalismo, que isso é muito importante para o varejo de alimentos, a gente basicamente se manteve, teve praticamente um ano igual aos anos anteriores, por conta exatamente da efetividade do pagamento do Estado em dias, né? A gente ouve hoje algumas pessoas falar que o governo acha que é mérito ter pagado salário em dia, sabendo que é uma obrigação, mas de forma alguma. 19 estados não estão conseguindo honrar os seus compromissos do funcionalismo. Então, nós temos que agradecer a Deus, né, e ao governo do estado por ter conseguido fazer com que esses pagamentos não atrasassem, e com isso a economia sentiu menos do que muitos estados da nação. Nós começamos o ano com uma alagação, isso atingiu a todos nós, inclusive diretamente as empresas, né? Vocês tiveram pelo menos 2 lojas que foram atingidas indiretamente. A da Baixada, né? Porque as pessoas tiveram dificuldade para ter acesso, do segundo distrito também. Mesmo assim, você analisa como um ano positivo, 2015? Um ano positivo para a conjuntura atual. É lógico que se tivesse numa economia normal, teria sido um ano muito ruim. Mas pela situação que nós vivemos no país hoje, ainda nos saímos bem, né, esse ano de 2015. Eu acredito até que 2016 possa melhorar no segundo semestre, mas eu acho que o pior ainda está por vir agora no primeiro trimestre, por tudo aquilo que a gente já sabe, né, dos períodos onde a economia é mais fraca, onde as coisas não acontecem pós-final de ano. Mas o ano de 2015 já deixou uma grande lição para o ano de 2016. Como eu falei no início da nossa entrevista, hoje você preside a ACIS, a Associação Comercial do Acre, e também a Associação Agrícola de Supermercados. O que preocupa mais os empresários, Arden? A crise econômica ou a crise política? Eu estou presidindo a Associação Comercial até o dia 31, né? Aliás, mais um dia de presidente, porque a partir do dia 4 de janeiro, já teremos nosso novo presidente da Associação Comercial, que é o Celestino, e eu estou interinamente, que o presidente atual é o Jurilande. E na Associação de Supermercados eu estou presidindo porque o presidente, Luiz Deliberado, se afastou interinamente para tratamento de saúde. Bom, em relação... Desculpa, até esqueci a pergunta, menino. O que mais preocupa vocês como empresário, a crise econômica ou a crise política? Não tem relação com a outra, né? A gente sabe que a questão política, ela acentua um pouco mais a crise. Principalmente quando se fala em investimentos, em investimentos com capital estrangeiro, em motivação dos empresários, né? E isso acaba realmente afetando a economia como um todo, que é o que a gente está vendo hoje, aí, né? A disparada do dólar, poucos investimentos estrangeiros no país, as indústrias em queda estão exportando menos do que deveriam, principalmente o mercado interno desaqueceu, isso tudo realmente prejudicou a economia do nosso país. Então, eu acho que preocupa como um todo. A gente, inclusive, torce para que se resolva essa questão política. Eu até acredito, Muniz, que deve-se deixar o presidente trabalhar, elegeu, vamos até o fim, não tem que ficar brigando, que ficar esse puxa-encolhe, esse tenta tirar ou não tira.
Eu não sou governista, não sou contrário ao governo. Eu acho que a gente tem que ser apolítico como empresário, como representante de classe, mas a gente tem que apoiar o governo que está aqui para que as coisas possam acontecer. Com certeza. Vocês do Grupo Araújo são muito organizados, trabalham sempre em cima de números, de estatísticas. É evidente que os números de dezembro vocês não têm ainda, só na semana que vem. Mas assim, pelo movimento que você vê nas lojas, você sempre visita as lojas, sobretudo no final de tarde, você acha que o movimento está melhor ou inferior ao ano passado, ou houve uma estabilização? Não, a gente tem todos esses números. A gente tem os números vendidos por unidade, tonelada, e a gente trabalha essas estatísticas em relação aos anos anteriores. Esse ano não está tão ruim, como a gente já falou no princípio, né? Agora, houve uma migração muito grande de produtos, produtos mais similares, mais baratos, produtos que possam substituir outros mais caros. O consumidor está estudando mais antes de consumir. Eu poderia te dizer que os produtos relacionados às festas de final de ano tiveram uma venda lastimável. Isso não foi só na nossa empresa, no Brasil inteiro. As matérias que se vê e os números vão sair realmente dia 4 e vai comprovar o que a gente está falando. As aves como peru, xerta, que são as aves mais tradicionais, foram substituídas por outras aves mais baratas, que tem no mercado já disponível. Inclusive aqui nós tivemos também outras marcas. Eu poderia te dizer que o peru, um exemplo, deve ter caído em média uns 40% o consumo em relação ao ano passado. Porém, ninguém pode dizer que o consumo de aves foi menor. Entendi. Porque pode ter sido substituído por outras aves. Entendi. Adriano, estamos aqui, como eu falei, no teu apartamento. Você é um cara que preserva muito a família, né? Agora há pouco eu estava brincando aqui com o vosso filho, né? Tem quantos anos ele? 7 anos, da idade da Mariane. Nasceu praticamente no mesmo dia, né? A dona Leudes, ele é o Samuel, né? Samuel, o filho, dona Leudes, a esposa, está aqui também, daqui a pouco deve aparecer no final da entrevista. Qual a mensagem que você deixa final de ano para os seus colaboradores, os clientes, fornecedores, os funcionários? Na verdade, vocês tratam o funcionário como colaboradores, né? Qual a mensagem do Grupo Araújo para esse pessoal todo, seus clientes, amigos? Generalizando todos aqui, nós podemos desejar muita saúde para todos, muitas felicidades para todos os colaboradores, funcionários, clientes, fornecedores, amigos. E eu acho que a saúde é o mais importante na vida de qualquer uma pessoa, qualquer um cidadão. E que todos também possam ter muitas felicidades, prosperidade nesse próximo ano. Lógico que tem que ter atitude para que as coisas possam acontecer. Agora, falando especificamente para o colaborador, é que acho que os nossos colaboradores, que a gente tem bastante aqui em Rio Branco, né? Eu acho que a gente tem que ter força, fé, trabalhar um pouco mais do que a gente trabalha para que possamos alcançar os objetivos ou para que a gente não possa sofrer consequências dessas dificuldades que o país tem enfrentado. Embora a gente saiba que isso é passageiro, que as coisas vão acontecer naturalmente em breve. E para os clientes queria, né, agradecer principalmente pela paciência de muitas vezes com o nosso serviço não ser um dos melhores, mas não é isso que a gente quer oferecer. Nós queremos oferecer o que tem de melhor para todos, tanto em produto como em atendimento, relacionamento, e agradecer principalmente pela preferência e principalmente por fazer com que a gente possa ter uma empresa como tem, porque sem eles nós não seríamos ninguém, né? Eu acho. Tá aí, entrevista do empresário Adriano Araújo, que ao lado do seu irmão Aldenor Araújo, comandam o Grupo Araújo, né? A maior rede de supermercado do Acre, também conquistando o mercado de Rondônia, precisamente em Porto Velho, a capital rondoniense. 7h14 em Rio Branco, a gente fica por aqui, volta amanhã, se Deus quiser, pontualmente às 6h da manhã, com mais um bom programa para você. Tenham todos uma ótima segunda-feira, fiquem com o Senhor, com Deus, né? Saúde e paz, o resto a gente vai atrás. Continue com a TV Rio Branco. A TV Rio Branco continua com você. Bom dia.